Aleluia! Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Bom dia, igreja. Bom dia, lindos filhos de Deus. Bom dia e vença hoje, vença amanhã e vença para sempre, em nome de Jesus. Cumprimente os telespectadores comigo, bom dia e vença hoje. Vença amanhã e vença para sempre, em nome de Jesus. Aleluia, vamos aplaudir Jesus Cristo. Toda a glória seja dada a Jesus Cristo. Quero celebrar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela vida do nosso Pai na fé, o profeta T.B. Joshua. Quero também celebrar a criação da Emmanuel TV, um legado precioso que não para. Aleluia! Vamos celebrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por tudo que Ele tem feito na sinagoga, igreja de todas as nações, por meio da nossa mãe na fé, a pastora Evelyn T.B. Joshua. Aleluia! Além disso, quero agradecer a Deus pela sua vida. Você está vivo. Isso já é motivo para celebrar ainda mais Jesus Cristo. Aleluia! Todos podem se sentar na presença de Deus. É hora da palavra de Deus. Vamos preparar nosso coração para receber tudo que o Senhor reservou para nós hoje. Junte-se a mim em oração. Senhor Jesus, aqui estão os seus filhos. Prepara o coração deles para receber de Ti. Abra os seus corações para crerem na Tua palavra e no Teu Santo Espírito, no poderoso nome de Jesus. Aleluia! Vamos direto para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. O livro de Jeremias, capítulo 24, versículo 7. Você encontrou? Aleluia! Eu leio. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Portanto, eu oro em nome de Jesus, para que você receba um coração que deseje conhecer a Deus e que você volte sempre para Ele, no poderoso nome de Jesus. Hoje, pela graça especial de Deus, quero falar sobre a importância de conhecer a Deus. Como disse o profeta T.B. Joshua, o conhecimento certo de Deus traz a verdadeira paz. Não basta apenas conhecer a Deus. É o conhecimento correto de Deus que traz a paz verdadeira. No meio das suas tempestades, nas falsas acusações, no silêncio, na rejeição, o verdadeiro conhecimento de Deus trará a paz ao seu coração, à sua vida e na sua família. E é por isso que hoje precisamos falar sobre a importância de conhecer a Deus e também sobre o papel que temos a cumprir. Mesmo quando Deus parece estar em silêncio, Ele está ocupado preparando o futuro glorioso que tem para nós durante o silêncio. A mensagem de hoje se chama Deus fala, mesmo no silêncio. Vamos todos dizer juntos, Deus fala, mesmo em silêncio. Mais uma vez, Deus fala, mesmo em silêncio. Aleluia. Sim. Algo que sempre me intriga, como os grandes heróis da Bíblia reconheceram a presença de Deus
nos tempos de silêncio. Como conseguiram perceber os sinais de Deus, mesmo sem ouvir a sua voz? Por que eles não desistiram? Qual é o segredo de não desistir? Se olharmos para a história de José, em Gênesis capítulo 39, do ponto de vista humano, parece que ele estava andando para trás. Depois de receber revelações divinas e sonhos de Deus, ele foi direto para a escravidão. Da escravidão para a prisão. Por quê? A vida dos grandes heróis da fé parece desmoronar logo depois que eles recebem uma palavra profética, ou uma revelação, ou um sonho de Deus. Essa situação te parece familiar? Então, como eles suportaram? Eles poderiam ter amaldiçoado Deus. Poderiam ter desistido da fé. Mas, em vez disso, eles escolheram avançar rumo ao propósito. Assim como está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 14. E eu oro para que você também caminhe sempre em direção ao alvo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Agora me deixe revelar o segredo deles, que está no livro de Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eles permaneceram em silêncio, mesmo quando não conseguiram ouvir a voz de Deus. Eles estavam calmos, porque conheciam o Deus que serviam. No silêncio, Deus ainda é Deus. Diga ao seu vizinho, não interprete mal o silêncio de Deus como rejeição, mesmo quando ele parece estar quieto. Deus ainda está dizendo algo. Na época do silêncio, Deus ainda estava dizendo algo. Você conhece o seu Deus? Quem é o teu Deus? Você conhece seu Deus como os filhos conheceram seus pais? O que eu quero dizer com isso? Como crianças, mesmo que nossos pais não falem conosco ou não digam uma palavra, sabemos o que querem dizer. Às vezes, basta um olhar e entendemos tudo. Você realmente conhece o seu Deus? A maneira como você reage sempre que é provocado sob pressão mostra o quanto você realmente conhece o seu Deus. Na estação silenciosa, não atue ou reaja sob pressão ou tensão, mas em vez disso, pause e ouça. Ouça o que o Espírito tem a dizer sobre a sua situação. Isso é o que Deus quer dizer quando diz, fique quieto e saiba que eu sou Deus. Seja qual for a situação, fique quieto. Aprenda a discernir a linguagem silenciosa de Deus, porque Deus fala, mesmo em silêncio. Sabiam que Deus estava na prisão, no forno ardente, na solidão e na cova dos leões? Eles sabiam que o seu Deus nunca abandonaria a sua preciosa e especial posse. Por quê? Salmos 94, versículo 14. Porque o Senhor nunca abandonará o seu povo, nem deixará a sua herança. Você conhece o seu Deus? Você realmente conhece o seu Deus? Em Jesus, diante da morte, eles sabiam que mesmo que andassem pelo vale da sombra da morte,
Não deveriam temer o mal, porque Deus estava com eles. Salmos 23, versículo 4. Você conhece o seu Deus? Você conhece as promessas de Deus na sua vida? Para a vida dos seus filhos? E para a geração que ainda não nasceu? Você conhece o seu Deus? Este é o segredo de não desistir na estação do silêncio. Conhecer a Deus vai te ajudar a discernir a vontade dele na estação silenciosa. Conhecer a Deus te mantém alinhado com a sua palavra. Deus nunca está em silêncio. O que chamamos de silêncio não é silêncio. Deus sempre está dizendo algo para nós. Qualquer que seja a situação, Deus sempre tem boas notícias para nós. Lembre-se disso. Deus trabalha mais poderosamente no silêncio. Fique quieto e conheça Deus. Fique quieto e confie no seu Deus. Fique quieto e reivindique as promessas de Deus para a sua vida. Fique quieto. Relaxe nos braços preciosos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus, às vezes, trabalha em silêncio na nossa vida. Porque Ele nos conhece. Ele conhece o nosso ambiente. Às vezes, Deus trabalha silenciosamente em nossas vidas para que as pessoas ao seu redor não destruam o belo plano dele para você. O plano de Jeremias 29:11. Como disse o profeta T.B. Joshua, o que os homens sabem, eles destroem. O que eles não sabem, eles colocam nomes. Deus está sempre trabalhando na sua vida, te preparando para a glória que está por vir, te preparando para receber e viver cada palavra profética que já foi dita sobre você e sua família. Deus é consciente. Deus está com você. Deus nunca disse adeus. Fique quieto e conheça o seu Deus. Aleluia! E mais um exemplo. A história e a Bíblia oferecem inúmeros exemplos da obra poderosa de Deus. Durante períodos de silêncio, por exemplo, os 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, Deus ficou em silêncio? Deus estava dormindo? Não, Ele estava preparando o mundo para a chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quase sempre que parece que Deus está em silêncio na sua vida, na verdade, Ele está ocupado, trabalhando na resposta para você. Ocupado, trazendo e preparando todas as bênçãos que Ele tem reservadas para você. Então se alegre, mesmo na estação do silêncio. Não desista, não reclame, não murmure, fique quieto e conheça o seu Deus. Agora vamos abrir a nossa Bíblia rapidamente no livro de Daniel, capítulo 11. Daniel 11, versículo 32. Esse versículo vai falar diretamente com você. Diz assim: aqueles que fazem mal contra a aliança serão corrompidos com lisonjas. Mas preste atenção nisso. Mas o povo que conhece o seu Deus será forte. Essa é a parte que eu quero que você guarde no seu coração. Mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará grandes feitos. Sim, mesmo no seu nível mais baixo, quando você conhece a Deus, você fará grandes feitos. Outro exemplo na Bíblia, vamos voltar à história de José. Ele era conhecido como um homem bem-sucedido, como prisioneiro. Parece estranho, mas está escrito em Gênesis 39. O Senhor fez prosperar como escravo e prisioneiro. Isso é o que eu chamo de poder de conhecer a Deus. Qual é a sua situação? Seja qual for a sua situação, Deus será capaz de fazer com que você faça grandes feitos. Seja qual for a sua situação, Deus pode nomear você como bem-sucedido. Deus pode declarar você próspero. Conheça o seu Deus. Tenha fé. Fique quieto e conheça o seu Deus. Finalmente, como eu disse, vamos falar sobre
O nosso papel é desempenhar na época do silêncio o que os grandes heróis da fé estavam fazendo, enquanto Deus estava ocupado trabalhando na resposta para eles. Qual é o nosso dever na estação do silêncio? Nosso dever número 1 é obedecer às instruções de Deus. O dever de Deus é cumprir a sua promessa. Diga, o meu dever, na época do silêncio, é obedecer às instruções de Deus. Na estação silenciosa, faça o bem para mudar o mal que você vê. Por quê? José salvou uma nação inteira da fome em Gênesis 41. Faça o bem para mudar o mal que você vê. Na estação do silêncio, ore mais. As provações de Daniel, a tribulação, não fizeram desistir de Deus, mas em vez disso ele orou mais, Daniel 6, verso 10. Na estação do silêncio, olhe além de si mesmo para ver Jesus. Como uma mulher com problema de sangue, em Marcos 5, 25. Olhe além de si mesmo para ver Jesus. Na época do silêncio, fale a palavra de Deus sobre tudo. Há poder na sua boca. Vamos todos dizer, há poder na minha boca. Diga, em nome de Jesus, há poder na minha boca. Sim, foi a palavra de Deus que saiu dos lábios do rei Davi, que produziu o espírito vitorioso. Um espírito vitorioso, um espírito vencedor, um vencedor no rei Davi. Belo povo da graça, continuarei a encorajar vocês a se manterem felizes, não desistam, continuem firmes, fiquem quietos e conheçam o seu Deus. E uma coisa que você precisa guardar no seu coração, você tem uma vantagem, uma grande vantagem, em comparação aos grandes heróis do Antigo Testamento. Você tem o Consolador, o Conselheiro, o Defensor, o Espírito Santo, enviado pelo Pai em nome de Jesus. E Ele está com você no meio da tempestade, no meio da época do silêncio. Fique quieto. Jesus de Nazaré disse, estarei sempre com vocês. Minha filha, eu sempre estarei com você até o fim da terra. Eu sempre estarei contigo. Nem Isaac, nem Moisés disseram isso. I will be with you. 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 No Isaac, no Moses ever said this. I will be with you. Yeah. No Isaac, no Moses ever said this. I will be with you. 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 Affliction can test you. Affliction can test you. Cannot destroy you. Cannot destroy you. 'Cause I will be with you. I will be with you. 'Cause I'll be with you always. I'll be with you always. Even till the end of the earth. I'll be with you always. In trials, I'll be with you always. Even till the end of the earth. I will be with you. I will be with you. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia.
Você tem o Rei sobre tudo caminhando com você. O que mais você poderia precisar? Nossa mãe no Senhor, pastora Evelyn T.B. Joshua, nos lembrou, durante a visita do Espírito Santo à África do Sul, que Deus está ciente. Deus sabe que vivemos em um mundo cheio de problemas, provações e tribulações. É por isso que Ele nos assegurou que estará sempre conosco, nos fortalecerá, nos ajudará e nos sustentará com a sua mão direita justa. Então, meus queridos irmãos, se alegrem. Você não está sozinho. Deus está sempre com você. Sempre, sempre. Em nome de Jesus. Emmanuel, Deus está conosco. Emmanuel, Deus está conosco. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe essa palavra dentro do seu coração, no poderoso nome de Jesus. Então, como eles suportaram? Eles poderiam ter amaldiçoado Deus. Poderiam ter desistido da fé. Mas, em vez disso, eles escolheram avançar rumo ao propósito. Assim como está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 14. E eu oro para que você também caminhe sempre em direção ao alvo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Agora me deixe revelar o segredo deles, que está no livro de Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eles permaneceram em silêncio, mesmo quando não conseguiram ouvir a voz de Deus. Eles estavam calmos, porque conheciam o Deus que serviam. No silêncio, Deus ainda é Deus. Diga ao seu vizinho, não interprete mal o silêncio de Deus como rejeição, mesmo quando ele parece estar quieto. Deus ainda está dizendo algo. Na época do silêncio, Deus ainda estava dizendo algo. Você conhece o seu Deus? Quem é o teu Deus? Você conhece seu Deus como os filhos conheceram seus pais? O que eu quero dizer com isso? Como crianças. Mesmo que nossos pais não falem conosco ou não digam uma palavra, sabemos o que querem dizer. Às vezes, basta um olhar e entendemos tudo. Você realmente conhece o seu Deus? A maneira como você reage sempre que é provocado sob pressão mostra o quanto você realmente conhece o seu Deus. Na estação silenciosa, não atue ou reaja sob pressão ou tensão, mas em vez disso, pause. Pause e ouça. Ouça o que o Espírito tem a dizer sobre a sua situação. Isso é o que Deus quer dizer quando diz, fique quieto e saiba que eu sou Deus. Seja qual for a situação, fique quieto. Aprenda a discernir a linguagem silenciosa de Deus, porque Deus fala, mesmo em silêncio. Sabiam que Deus estava na prisão, no forno ardente, na solidão e na cova dos leões? Eles sabiam que o seu Deus nunca abandonaria a sua preciosa e especial posse. Por quê? Salmos 94, versículo 14. Porque o Senhor nunca abandonará o seu povo, nem deixará a sua herança. Você conhece o seu Deus? Você realmente conhece o seu Deus? Em Jesus, diante da morte, eles sabiam que mesmo que andassem pelo vale da sombra da morte, não deveriam temer o mal, porque Deus estava com eles. Salmos 23, versículo 4. Você conhece o seu Deus? Você conhece as promessas de Deus na sua vida? Para a vida dos seus filhos? E para a geração que ainda não nasceu? Você conhece o seu Deus?
Este é o segredo de não desistir na estação do silêncio. Conhecer a Deus vai te ajudar a discernir a vontade dele na estação silenciosa. Conhecer a Deus te mantém alinhado com a sua palavra. Deus nunca está em silêncio. O que chamamos de silêncio não é silêncio. Deus sempre está dizendo algo para nós. Qualquer que seja a situação, Deus sempre tem boas notícias para nós. Lembre-se disso. Deus trabalha mais poderosamente no silêncio. Fique quieto e conheça Deus. Fique quieto e confie no seu Deus. Fique quieto e reivindique as promessas de Deus para a sua vida. Fique quieto. Relaxe nos braços preciosos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus, às vezes, trabalha em silêncio na nossa vida. Porque Ele nos conhece. Ele conhece o nosso ambiente. Às vezes, Deus trabalha silenciosamente em nossas vidas para que as pessoas ao seu redor não destruam o belo plano dele para você. O plano de Jeremias 29:11. Como disse o profeta T.B. Joshua, o que os homens sabem, eles destroem. O que eles não sabem, eles colocam nomes. Deus está sempre trabalhando na sua vida, te preparando para a glória que está por vir, te preparando para receber e viver cada palavra profética que já foi dita sobre você e sua família. Deus é consciente. Deus está com você. Deus nunca disse adeus. Fique quieto e conheça o seu Deus. Aleluia! E mais um exemplo. A história e a Bíblia oferecem inúmeros exemplos da obra poderosa de Deus. Durante períodos de silêncio, por exemplo, os 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, Deus ficou em silêncio? Deus estava dormindo? Não, Ele estava preparando o mundo para a chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quase sempre que parece que Deus está em silêncio na sua vida, na verdade, Ele está ocupado, trabalhando na resposta para você. Ocupado, trazendo e preparando todas as bênçãos que Ele tem reservadas para você. Então se alegre, mesmo na estação do silêncio. Não desista, não reclame, não murmure, fique quieto e conheça o seu Deus. Agora vamos abrir a nossa Bíblia rapidamente no livro de Daniel, capítulo 11. Daniel 11, versículo 32. Esse versículo vai falar diretamente com você. Diz assim: aqueles que fazem mal contra a aliança serão corrompidos com lisonjas. Mas preste atenção nisso. Mas o povo que conhece o seu Deus será forte. Essa é a parte que eu quero que você guarde no seu coração. Mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará grandes feitos. Sim, mesmo no seu nível mais baixo, quando você conhece a Deus, você fará grandes feitos. Outro exemplo na Bíblia, vamos voltar à história de José. Ele era conhecido como um homem bem-sucedido, como prisioneiro. Parece estranho, mas está escrito em Gênesis 39. O Senhor fez prosperar como escravo e prisioneiro. Isso é o que eu chamo de poder de conhecer a Deus. Qual é a sua situação? Seja qual for a sua situação, Deus será capaz de fazer com que você faça grandes feitos. Seja qual for a sua situação, Deus pode nomear você como bem-sucedido. Deus pode declarar você próspero. Conheça o seu Deus. Tenha fé. Fique quieto e conheça o seu Deus. Finalmente, como eu disse, vamos falar sobre o nosso papel a desempenhar na época do silêncio. O que os grandes heróis da fé estavam fazendo, enquanto Deus estava ocupado trabalhando na resposta para eles. Qual é o nosso dever na estação do silêncio? Nosso dever número 1
é obedecer às instruções de Deus. O dever de Deus é cumprir a sua promessa. Diga, o meu dever, na época do silêncio, é obedecer às instruções de Deus. Na estação silenciosa, faça o bem para mudar o mal que você vê. Por quê? José salvou uma nação inteira da fome em Gênesis 41. Faça o bem para mudar o mal que você vê. Na estação do silêncio, ore mais. As provações de Daniel, a tribulação, não o fizeram desistir de Deus, mas em vez disso ele orou mais, Daniel 6, verso 10. Na estação do silêncio, olhe além de si mesmo para ver Jesus. Como uma mulher com problema de sangue, em Marcos 5, 25. Olhe além de si mesmo para ver Jesus. Na época do silêncio, fale a palavra de Deus sobre tudo. Há poder na sua boca. Vamos todos dizer, há poder na minha boca. Diga, em nome de Jesus, há poder na minha boca. Sim, foi a palavra de Deus que saiu dos lábios do rei Davi, que produziu o espírito vitorioso. Um espírito vitorioso, um espírito vencedor, um vencedor no rei Davi. Belo povo da graça, continuarei a encorajar vocês a se manterem felizes, não desistam, continuem firmes, fiquem quietos e conheçam o seu Deus. E uma coisa que você precisa guardar no seu coração, você tem uma vantagem, uma grande vantagem, em comparação aos grandes heróis do Antigo Testamento. Você tem o Consolador, o Conselheiro, o Defensor, o Espírito Santo, enviado pelo Pai em nome de Jesus. E Ele está com você no meio da tempestade, no meio da época do silêncio. Fique quieto. Jesus de Nazaré disse, estarei sempre com vocês. Minha filha, eu sempre estarei com você até o fim da terra. Eu sempre estarei contigo. Nem Isaac, nem Moisés disseram isso. I will be with you. 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 Not Isaac, nor Moses ever said this. I will be with you. Yeah. Not Isaac, nor Moses ever said this. I will be with you. 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 Affliction can test you. Affliction can test you. Cannot destroy you. Cannot destroy you. 'Cause I will be with you. I will be with you. 'Cause I'll be with you always. I'll be with you always. Even till the end of the earth. I'll be with you always. In trials, I'll be with you always. Even till the end of the earth. I will be with you. I will be with you. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você tem o Rei sobre tudo caminhando com você. O que mais você poderia precisar? Nossa mãe no Senhor, pastora Evelyn Tibb Joshua, nos lembrou, durante a visita do Espírito Santo à África do Sul, que Deus está ciente. Deus sabe que vivemos em um mundo cheio de problemas, provações e tribulações.
É por isso que Ele nos assegurou que estará sempre conosco, nos fortalecerá, nos ajudará e nos sustentará com a sua mão direita justa. Então, meus queridos irmãos, se alegrem. Você não está sozinho. Deus está sempre com você, sempre, sempre, em nome de Jesus. Emmanuel, Deus está conosco. Emmanuel, Deus está conosco. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe essa palavra dentro do seu coração, no poderoso nome de Jesus.